Olá, internautas do blog do Edson Silva. Acompanhe agora a entrevista que realizamos com a cientista política Carla Michele. Ela fala sobre os desafios enfrentados das mulheres dentro da política e como devemos combater as desigualdades de gênero na política brasileira. É importante realmente a participação das mulheres dentro da política? A participação feminina na política é um desafio. Nós precisamos considerar que houve um aumento significativo da quantidade de mulheres que se colocaram à disposição do debate público, do acompanhamento, da gestão dos recursos públicos, mas ainda é um desafio muito grande, principalmente se nós considerarmos que a maioria do eleitorado brasileiro é do gênero feminino e nem de longe essa representatividade é percebida, por exemplo, no Congresso Nacional. Então, nós precisamos ter uma participação mais efetiva das mulheres, porque existem pautas específicas que devem ser defendidas por pessoas, obviamente, que tenham a sensibilidade para entender o universo feminino, e a mulher, obviamente, por se encontrar nessa situação, ela dispõe de condições, ela reúne aí condições para que possa apresentar, de fato, alternativas para alguns problemas que são muito específicos. Então, precisamos fomentar ainda mais essa participação, mas garantir também que os partidos políticos, que são os grandes responsáveis pela formação dos quadros, pela regimentação de militância, que eles tenham condições de fornecer a educação política para que as candidatas elas conheçam exatamente as funções de cada cargo, que elas tenham uma noção do orçamento público, da administração pública. E claro que as campanhas eleitorais elas devem também proporcionar uma participação equânime. Então é necessário garantir que, por exemplo, o dinheiro proveniente do fundo partidário, o dinheiro proveniente do fundo de campanhas eleitorais, ele seja distribuído de modo também a privilegiar, contemplar os interesses das candidaturas femininas, porque muitas vezes as mulheres elas ingressam nos partidos políticos que precisam cumprir uma cota de apresentação de candidaturas femininas, mas elas não dispõem das mesmas condições de participar do pleito que os homens, exatamente porque não possuem também o financiamento para as suas campanhas eleitorais. Então, não raro nós encontramos, por exemplo, ao término de uma eleição, mulheres que não receberam sequer um voto. Então, elas participaram ali como meras coadjuvantes, apenas para cumprir uma cota determinada pela Justiça Eleitoral. Então é importante que os partidos políticos eles trabalhem nessa captação, nesse fomento, nesse incentivo da participação feminina, mas também na educação política e garanta as condições financeiras para que as mulheres elas possam de fato participar das campanhas eleitorais. Afinal de contas, campanha também envolve despesas. Então, as mulheres precisam também contar com essa fonte de financiamento, que é uma fonte pública e, portanto, deve ser distribuída de maneira igualitária. Michele, nos referindo a essa cota de gênero, voltada aos 30% de candidaturas do fundo partidário e do tempo gratuito eleitoral reservado às mulheres, a partir desse ano, com o fim das coligações partidárias para cargos proporcionais, o que isso vai impactar nas eleições municipais de 2020? O fim das coligações é algo importante para a gente pensar a questão ideológica. Nós tínhamos nos períodos eleitorais alianças que reuniam partidos políticos de posicionamentos contrários. Então, muitas vezes, o eleitor votava no candidato e aí, por causa da coligação e também em virtude do quociente eleitoral, o eleitor acabava elegendo outros candidatos. Então, é meio complexo isso para o eleitor entender. Mas a proibição dessas alianças, ela possibilita uma visão mais clara da perspectiva do eleitor dessas questões ideológicas. Então, evita aí uma mistura de partidos políticos que não tenham o mesmo viés ideológico, né? Nós temos que lembrar que os partidos políticos, eles são importantíssimos, principalmente na nossa democracia, porque a nossa legislação entende que a nossa democracia é de partidos. Então, as pessoas devem procurar entender um pouco o que representa cada partido político, entender quais são os seus programas, suas propostas, seus projetos,
porque ao votar nós devemos nos aproximar daquilo que nós consideramos o ideal de sociedade. Então nós devemos votar em ideias, em projetos, em construções coletivas e não em pessoas individualmente. Então, o fim das coligações vai permitir essa clareza da perspectiva ideológica. E aí, claro, que isso vai gerar um impacto nas eleições, não só nas candidaturas femininas, porque muitos candidatos acabavam, em virtude do quociente eleitoral, acabavam se elegendo também pertencentes a outras agremiações, se favorecendo de uma aliança, que era muitas vezes a aliança indigesta, que não seria a escolha do eleitor. Então nós temos nesse ponto aí, obviamente, um impacto muito grande, né? O fim das eleições vai causar esse impacto, mas acredito também que seja um passo no sentido do aperfeiçoamento do modelo da democracia representativa, que é um modelo que tem passado por muitos questionamentos. A grande maioria da sociedade brasileira desconfia do modelo de representação, por uma série de questões, inclusive por essa falta de compromisso. Então é necessário que haja uma coerência, um rigor do ponto de vista programático, do ponto de vista ideológico, porque o eleitor precisa saber que ele está votando naquele candidato porque ele representa uma série de coisas que ele acredita que são importantes na construção de uma sociedade e que, de fato, quando ele assume o cargo, é exatamente aquilo que ele vai implementar, executar e que foi acordado durante o período eleitoral. Ao fim das coligações são um passo nesse sentido, né? Nós já tivemos em campanhas eleitorais passadas também a impossibilidade dessa aliança entre partidos políticos, agora mais uma vez estamos diante dessa realidade e é um passo nesse sentido. Claro que nós precisamos aperfeiçoar ainda mais a nossa educação política, porque somente assim nós vamos construir, de fato, cidadãos que se apropriam da discussão política, da discussão pública, e aí quando nós tivermos, de fato, essa educação política, a nossa representação ela vai ser muito melhor. De qualquer maneira, enquanto isso não acontece, é necessário garantir mecanismos para esse aperfeiçoamento. E um desses mecanismos é exatamente o fim das coligações. Certo, Carla. Referindo a isso, no que dizemos a candidaturas laranjas, você acha que vai haver mais mulheres com candidatas laranjas nessas eleições, ou esse número vai diminuir? Nós precisamos ainda discutir muito essas questões, né? Como há uma imposição legal no sentido de que as candidaturas femininas sejam apresentadas, isso foi um passo importante para incentivar o aumento dessa representatividade. O que ocorreu, é necessário que se diga que houve um avanço nesse sentido, mas que essa representação ainda não é uma representação satisfatória, porque nem de longe ela se aproxima da quantidade de mulheres da sociedade brasileira, que é o grupo majoritário se nós considerarmos essa questão de gênero. Então foi uma decisão importante, no sentido de dizer para a sociedade que é importante fomentar essa participação num espaço que se constituiu como um espaço prioritariamente masculino, desde a sua gênese. Então, quando a política nasceu lá na Antiguidade Clássica, ela não possibilitava a participação feminina, porque a mulher era considerada apenas um objeto, então ela não teria condições de ocupar o espaço público discutindo os temas importantes para a sociedade. Então, houve avanços nesse sentido, isso é inegável, mas ainda há um caminho muito longo a ser percorrido. E a determinação das cotas cumpre exatamente essa finalidade. É claro que há distorções, assim como muitos outros elementos que têm sido utilizados, instrumentos, ferramentas que têm sido utilizados para a incorporação de pessoas da nossa sociedade, mas nós não podemos desvalorizar o instrumento em virtude dessas práticas que ainda insistem em manter essa visão tradicional, essa visão muitas vezes patriarcal da atividade política. Então nós precisamos manter o instrumento e criar mais mecanismos de controle,
Então, os partidos precisam trabalhar muito a questão da formação, fazer com que as mulheres elas se sintam encorajadas, elas percebam que, de fato, elas podem participar do pleito, porque, na grande maioria das vezes, as mulheres ingressam nesses partidos políticos e não dispõem de condições necessárias para disputar a eleição. Então, elas são chamadas somente para cumprir uma cota. Então, não há investimento nessas candidaturas, do ponto de vista da formação política, do ponto de vista financeiro. Então, o que nós temos que fazer é gerar mecanismos também para garantir que a cota ela atenda à sua finalidade, que é de aumentar cada vez mais essa participação das mulheres na política. O desafio é muito grande, porque ele tem a ver também com as questões culturais. Como nós crescemos na nossa sociedade negando a política desde muito cedo, as pessoas nos dizem que política é coisa de gente que não presta, é coisa de gente que está ali só para se locupletar do poder. Então nós associamos a política a coisas muito negativas. Então, muitas vezes, as mulheres elas não se sentem encorajadas a participar desse espaço, que é um espaço de jogo, muitas vezes de um jogo que não é limpo, em que as regras mudam no decorrer da movimentação. Então, os partidos têm que se preocupar muito com essa questão da formação, de capacitar mulheres, de preparar mulheres, do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista da administração pública, das funções de cada poder, do que são elementos importantes, como, por exemplo, um sistema de governo, um regime político. Então, tem que preparar do ponto de vista da educação política e tem também que garantir que essas candidaturas elas recebam esses recursos do fundo partidário, do fundo de campanhas eleitorais, para que elas possam se tornar competitivas. Então, eu acredito que, mais uma vez, nós teremos... felizmente, o campo político é um campo de disputa, então tem denúncias acerca dessas questões. Cumpre também a justiça punir esses partidos políticos que se utilizam de candidaturas laranja para fins espúrios. Então, nós precisamos de mais controle, de mais fiscalização e de mais punição para que esses equívocos sejam corrigidos, sem que tenhamos de abrir mão de instrumentos que são instrumentos louváveis para o aprofundamento da nossa democracia. Certo, Carla. Para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta a mais. Assim, a gente percebe que no Brasil, inclusive no Ceará, as mulheres estão dentro da política por influências, seja familiar, seja por conta que o marido faz parte da política. E, assim, para você, o que é necessário para as mulheres tomarem iniciativa e participar da política por elas mesmas, elas se incentivarem a participar por elas? É muito comum, na realidade política do país, que as mulheres ingressem no campo da representatividade ou através de um marido ou através de um pai. E muitas vezes as pessoas, ao escolherem a candidata feminina, sabem que, na realidade, quem vai conduzir o mandato é o homem, seja o marido, seja o pai. Então, eles votam na candidatura feminina, mas, na realidade, eles sabem que quem, de fato, assume as funções é o homem. Então, isso é muito comum ainda na realidade política brasileira. E isso já gera uma desigualdade muito grande entre as mulheres que participam, entre as mulheres que se colocam à disposição do campo da política. Porque, geralmente, essas mulheres, elas contam aí com um capital político, que é transferido pelo marido, e elas contam também com um capital financeiro, já que esses homens, geralmente, estão numa posição de comando dos partidos políticos, estão exercendo cargos eletivos, e propicionnam a essas mulheres a condição de uma disputa diferenciada. Então, dentro do gênero, nós também temos desigualdades muito profundas. Algumas mulheres, realmente, elas disputam numa condição de vantagem muito grande. E aí, claro, a gente tem que pensar também do ponto de vista das consequências disso, Por que a gente não consegue, por exemplo, no Congresso Nacional, formar uma base que seja ligada a essa questão de gênero? Por que a gente não consegue unificar as mulheres em temas que são tão caros, tão sensíveis para o gênero feminino? Por que a gente não consegue fazer isso? Porque também há uma desigualdade muito grande nessas mulheres que estão ocupando esses cargos. Algumas entram numa posição de muito privilégio.
Então, é ainda uma situação que precisa ser vencida, né? Essa lógica de que a mulher ela precisa ter um homem para poder garantir o espaço do ponto de vista do capital político, do ponto de vista do capital financeiro, e disputar uma eleição de maneira mais vantajosa, né? De maneira que mais facilmente ela consiga chegar a uma vitória eleitoral. Então, é ainda um problema muito sério. Tudo isso que a gente está discutindo precisa ser debatido do ponto de vista da educação, porque nós estamos falando de cidadania, nós estamos falando de inclusão, não há democracia sem participação social. Então, tudo isso, obviamente, que depende de uma nova cultura política, que passa pela educação. Mas enquanto nós não temos isso, nós precisamos também de legislação que garanta uma distribuição mais igualitária, nós precisamos de fiscalização e nós precisamos de punição àqueles partidos políticos que insistem em manter uma lógica de privilégios, insistem em privilegiar pessoas que disputam as eleições em condições muito mais vantajosas. O processo ele precisa ser mais equilibrado. E nesse momento, enquanto ainda não temos educação política suficiente para isso, a legislação, a fiscalização e a punição de quem não consegue entender o que é a democracia precisa ser exemplar, para que de fato a gente tenha aí pelo menos passos no caminho de construir uma sociedade cada vez mais participativa, mais inclusiva e mais democrática. Certo, Carla. Desde já eu agradeço pelo tempo que você nos reservou aqui do blog do Edson Silva, por não ter concedido essa entrevista. Eu que agradeço enormemente e lhe parabenizo pela iniciativa de trazer esse tema, principalmente no momento em que nós iniciamos novamente um período eleitoral. Então, cada vez mais eu acho que a política precisa ser discutida no nosso cotidiano, incorporada pelas pessoas como a cidadania, né? Como se sentir parte de uma cidade, se sentir parte de um estado, de um país, e pensar seriamente nas consequências daquilo que nós estamos fazendo a partir do momento que nós depositamos a nossa confiança no indivíduo. É necessário, portanto, discutir, se apropriar dessas questões, conhecer muito bem o que é o campo da política, como ele funciona, como a representatividade pode dar essas respostas que a sociedade precisa e, claro, atuar sempre no monitoramento dos mandatos, para fazer com que os representantes, de fato, cumpram aquele acordo que foi estabelecido durante o período eleitoral. Só assim nós teremos uma democracia realmente representativa e os ideais da sociedade, as demandas da sociedade serão atendidas de forma mais satisfatória. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Michele.